noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma palestra da nossa querida Sociedade Legião Espírita. Antes de começarmos a nossa conversa dessa noite, como de praxe, faremos uma prece. Agradecendo ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre, Guia Jesus, nosso irmão de todas as horas, que a nós foi enviado para que aprendêssemos com Ele e seguíssemos o seu exemplo. Queridos protetores, mentores da nossa Sociedade Legião Espírita, em especial aos mentores deste trabalho de palestra que acompanham a casa há tantos anos. Pedimos em primeiro lugar licença para começarmos a nossa palestra, mas também para sermos intuídos, orientados e brindados com os bons pensamentos e sentimentos do plano espiritual. Neste assunto que é tão especial, tão importante, em um momento tão especial e tão importante, que está conosco agora. Muito obrigado por todo o apoio e, humildemente, pedimos licença para começar a nossa palestra dessa noite. Que assim seja. Bom, estamos em dezembro e, como sempre, a esta época do ano, nós nos certificamos ou nos envolvemos de um espírito especialmente importante nesta época de reanálise da nossa situação, do que fazemos aqui, para onde vamos, o que somos, nossos bons e maus comportamentos dos últimos tempos e assim por diante. Então, ainda estando em dezembro, ainda que tenhamos já passado o Natal, gostaria de falar sobre esta data, em especial na noite de hoje. Mas vamos começar com uma história que nos faz retornar ao ano de 1818, na véspera do Natal, em uma cidade nos Alpes austríacos, chamada de Oberndorf. Lá, um sacerdote cristão lia e meditava sobre a vinda de Jesus e, durante esse processo, lia a seguinte passagem: Eu venho para que tenham todos vocês boas novas de alegria. E durante essa leitura, enquanto ele pensava, meditava, orava e fazia suas leituras nesse sentido, batem à sua porta. Quando o sacerdote chamado Joseph vai à porta e atende, existe uma mulher do outro lado, uma camponesa, que o convida. Joseph, venha comigo ver a criança que acaba de nascer. Eles então saem do local onde estava o sacerdote e, ao chegar ao local onde havia sido convidado para estar, ele enxerga naquela simplicidade de uma cena algo muito parecido com uma criança em uma manjedoura. E durante esse processo e esse momento e esse sentimento todo que o invade, aquela reflexão e a sua meditação diante da sua leitura, seu estudo, algo canta no seu coração. As seguintes palavras, ou algo parecido com isso. Noite silenciosa, noite sagrada. Tudo está dormindo, sozinho acorda. Apenas o par mais sagrado e um pequeno rapaz de cabelos encaracolados que dorme na paz celestial. Emocionado e apressado, Joseph então deixa essa cena e busca um amigo chamado Franz, que era maestro e compositor na época e lá nessa cidade. Imediatamente ele passa a cantarolar aquela canção ao amigo, já que o órgão que a aldeia possuía, o único, havia sido devorado por ratos, muito comum nessa época, né? Os dois, então, Joseph e seu amigo Franz, maravilhados com aquelas palavras e com o início de uma canção, começam a compor, a organizar aqueles pensamentos todos e a cantar durante a noite e o dia subsequente de Natal. Eles saem às ruas, repetindo aquela música para todos que querem ouvir, e crianças ouvem a música e continuam repetindo e ecoando aquela canção a todos os lugares da cidade. O rapaz que consertava órgãos, que estava na cidade para consertar o órgão que havia sido comido pelos ratos, ele, no meio do seu trabalho, acaba também aprendendo a música e começa a espalhar essa música por todas as cidades que ele visita na sua lida, no seu trabalho. Um par de irmãos muito famoso à época, chamado de Strasser, os irmãos Strasser,
são artistas e apresentam essa canção na Feira Livre de Leipzig, que era muito frequentada, muito grande naquela época. Eles são ouvidos durante essa apresentação por representantes do rei, que os leva para cantarem essa música na presença real. A música também é muito bem quista por todos que a escutam, e o compositor Wagner, que muitos de nós conhecem, obviamente, acaba levando a música até os Estados Unidos. E, bom, essa é uma das formas de se contar essa história, uma das versões, existem muitas, mas essa música, mais de 200 anos depois, chamada Noite Feliz, todos nós conhecemos na versão em português, ela é cantada em pelo menos 45 idiomas diferentes, mundo afora, por todos, especialmente na época de Natal. E essa canção fala especificamente sobre o momento em que Jesus veio a nós, de que forma isso aconteceu, né? Semelhante a isso, e dentro desse mesmo contexto, nós temos uma história de Divaldo Franco. Todos nós sabemos o espetacular orador que Divaldo Franco é, e como as suas histórias são sensacionais, né? Ele contando as histórias, elas ficam muito melhor, né? As histórias ficam muito melhores. Eu vou tentar de alguma forma aqui contar uma história dele, mas já antecipo que se encontrarem o registro dele contando essa história será certamente muito melhor. Mas enfim, essa história ela ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, durante o auge do confronto numa trincheira entre franceses de um lado e alemães do outro lado. A gente escuta durante a noite de Natal um francês cantando numa voz suave de um lado da trincheira, enquanto ouve-se um coro do outro lado da trincheira em alemão. E a partir de cantarem essa música juntos, os inimigos, né, estabelecem uma trégua, onde todos cantam e choram o testemunho da vinda de Jesus. Claro, essa música é absolutamente linda, né, tocante, todos conhecem, e é muito interessante a gente pensar sobre a vinda de Jesus, estudar e ler sobre a vinda de Jesus. E ao falar sobre o Natal, obviamente que a gente começa a buscar informações, né? E ao buscar essas informações, existe uma obra intitulada Um Encontro com Jesus, essa obra de Divaldo Franco. E no capítulo 2 dessa obra, o nome do capítulo 2 é O Nascimento de Jesus. Nesse espaço, né, nesse capítulo do livro, a gente encontra uma informação de que não está essa informação somente nesta obra, a gente encontra essa informação em diversos lugares, outros além deste, que consta que Jesus não teria nascido no dia 25 de dezembro. Né? Alguns historiadores dizem que isso teria sido entre 2 e 4 de abril, que é bem mais provável do que a data de dezembro, né? Apesar de nem esta data ser absolutamente certa. Não existe uma certeza sobre exatamente quando Jesus nasceu. Mas então por que nós celebramos o nascimento de Jesus nesta data, dia 25 de dezembro? Pois bem, mais registros, e seguimos na mesma obra, O Encontro com Jesus, de Divaldo Franco, nós temos registros de que os romanos antigos, costumavam celebrar nesta época uma celebração, enfim, uma festa chamada de Solis Invictus. Isso acontecia no dia mais curto do ano europeu, ou seja, no auge do inverno. Então essa celebração, essa data, ela visava de alguma forma amenizar os efeitos do frio, que na Europa era bastante rigoroso, né? E naquela época se tinha muito menos estrutura, né, do que se tem hoje, ou seja, era ainda mais rigoroso o frio. Se criava uma celebração que de alguma forma tirava o foco desses rigores do inverno e passava às pessoas um momento de celebração, de comemoração. Porém, a celebração ela era regada à perversão e a hábitos muito diferentes dos valores cristãos. À época, uma celebração pagã a um deus pagão e que se afastava absolutamente do que o cristianismo acreditava. Para que se pudesse subtrair esses hábitos ruins
e isso vale para qualquer hábito que a gente esteja querendo abandonar, né, que a gente querendo substituir, a gente precisa colocar outra coisa no seu lugar, né? Então os cristãos primitivos passaram a celebrar a vida de Jesus naquele dia. Então, após algum tempo, obviamente, essas duas celebrações se davam em paralelo e acabou que a celebração da vida de Jesus passou a ser celebrada como o nascimento de Jesus naquela época e aos poucos foi substituindo aquela outra celebração por apesar de não ser exatamente a data, por um motivo nobre, obviamente, né? A gente ter uma celebração cristã e o nascimento e a vida de Jesus substituindo algo que absolutamente não acrescentava em nada para o crescimento das pessoas que ali estavam. Além disso, o livro segue, tampouco teria Jesus nascido no ano zero, né? Nós temos registros históricos que mostram que Herodes o Grande, que governava a Palestina, mais ou menos à época de Jesus, teria morrido no ano 4 a.C., mais ou menos, né? Quando ele ainda era vivo, talvez 2 anos mais ou menos antes dele morrer, ele criou uma ordem, né, ou deu uma ordem, de que todos os recém-nascidos que naquela época tinham até 2 anos de idade deveriam ser mortos. Então todas as crianças naquele período foram assassinadas. Ora, se a gente afasta a hipótese de ter que refazer todas as cronologias da história humana, Jesus Cristo deve ter nascido antes disso, né? 6 ou 7 anos antes de Cristo. Então vocês vejam, né? Que ironia que Cristo nasceu antes de Cristo. Pois bem, nós estamos aqui falando sobre isso como curiosidades e tudo mais, mas o mais importante aqui é a gente perguntar o que importa nisso tudo. Importa se o nascimento de Jesus foi no dia 25 de dezembro ou se ele nasceu no ano zero realmente ou não? Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu vou me permitir ler uma passagem, uma breve passagem, atribuída a Chico Xavier. Preciso registrar que não é possível a gente ter certeza se essa autoria é dele mesmo, pelo menos na minha pesquisa não consegui encontrar um registro definitivo que diga que isso é do Chico Xavier, mas isso também não importa, tá, gente? O que a gente precisa tirar daqui é o que a passagem busca nos trazer. E aí vamos lá e vamos entender sobre o que ela trata. Então, o texto ele propõe a gente a fazer uma série de perguntas, né? Então, a primeira, perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá, Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu jamais sonhara. Segue o texto. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei a minha bolsa, entreguei as minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Seguimos no texto. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos então a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus e ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: Negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: Este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: Ele não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amar. Perguntemos a Tomé
onde e quando nasceu Jesus, e ele nos dirá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus e ela nos dirá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: Mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntemos então a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos dirá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, eu pude ouvir a mensagem do alto que dizia: Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos dirá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. E perguntemos, finalmente, a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus, e ela dirá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e as suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Para mim, Jesus nasceu no dia em que eu, jovem e ateu, via o meu pai sofrer doente e fiz pela primeira vez na minha vida uma prece sincera e vi meu pedido ser atendido para que meu pai fosse em paz, pois aqui tudo estava bem e nós o amaríamos para sempre. Aí uma reflexão que fica, e para você aí ouvindo do outro lado: quando nasceu Jesus? Em que dia Jesus nasceu? Ele vive todos os dias em todos nós, ou assim deveria ser, né? Portanto, a simbologia do Natal, a aparência física que Jesus tinha, ou qualquer outra simbologia, é muito menos importante. O que importa de verdade é o significado real por trás de cada ensinamento precioso do nosso Mestre Jesus. Emmanuel nos ensina numa mensagem muito bonita chamada A Manjedoura, que as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, o Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Bom, vamos ver um exemplo desse caminho de verdade que Emmanuel falou e que a gente viu na outra mensagem também, que a gente vem conversando a respeito. Entender a importância da palavra de Deus que foi trazida por Jesus para cada um de nós. Para fazer isso, para compartilhar uma experiência nesse sentido, novamente eu vou fazer uso de uma das frases, de uma das histórias célebres do Divaldo Franco, onde ele conta que uma certa feita ele visitou uma penitenciária, faz muitos anos isso, né? E lá ele tinha a missão de falar sobre Jesus e o amor para encarcerados, né? Então aquelas pessoas que estavam lá na penitenciária, que eram cerca de 200 pessoas, e entre elas assassinos e outros autores de crimes muito graves, né? Por óbvio, a psicosfera daquele lugar ela não era simples, né? Ela era pesada, era soturna, era algo bastante complexo de se lidar, especialmente para um médium no início de jornada, né? Entre os ouvintes estava um homem de cara dura, né, uma face sempre igual, e que tinha um jornal erguido sobre o rosto na maior parte do tempo.
Divaldo viu aquele senho franzido e aquela cara fechada e tentou, de todas as formas, durante a sua palestra, falar ao coração daquele homem. Mas ele seguia daquele mesmo jeito, impassível e com o jornal quase sempre cobrindo o rosto. No final da palestra, Divaldo já se despedindo de todos e dando atenção para alguns que vinham, como sempre vem conversar com ele ao final das suas palavras, ele já partindo para sair da sala, ele sente algo puxando a gola da sua camisa. E quando ele olha para trás, era aquele homem duro. E ele perguntava o seguinte para Divaldo: quando o senhor voltará aqui? Divaldo respondeu de sopetão: nunca mais. E o homem, um pouco surpreso, pergunta: mas por quê? E aí Divaldo diz o seguinte: porque eu vim até aqui para cativá-los e comovê-los pelo amor de Cristo. O senhor, entretanto, em nenhum momento o fez. Acompanhei o senhor de longe, como se fizesse toda a palestra para o senhor, porque poderia ser meu filho, Mas o senhor estava todo o tempo com o jornal alto e a sua cara dura. E aí o homem, surpreendentemente, responde: Senhor, eu ergui o jornal para cobrir as lágrimas do meu coração que secam nos meus olhos. Eu matei 2 pessoas e provavelmente diria que as mataria de novo até hoje, pois nunca antes tinha ouvido essas coisas sobre Jesus. Se eu lhe convidar a voltar, o senhor volta? Divaldo então se oferece para conversar com aquele homem, absolutamente surpreso com a sua reação e com a sua história. Conta sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. E o homem termina aquela conversa aos prantos, dizendo: hoje, Senhor, é dia 30 de junho, mas para mim o Natal é hoje, pois Jesus hoje nasce em meu coração e eu nunca mais serei a mesma pessoa. Esse homem cumpre a sua pena, sai da cadeia, vira advogado e até hoje sempre diz aos seus clientes, muitos em situação muito parecida com aquela que ele vivia naquele momento, quando Divaldo tocou o seu coração, ainda que o próprio médium não tivesse percebido: hoje é o teu Natal. Deixa Jesus nascer no teu coração. Então, na data em que nós presenteamos nossos entes queridos, e não há nada de errado em presentear nossos entes queridos, não vamos esquecer do principal homenageado da noite, do principal homenageado do dia, do principal homenageado da semana, do mês, Vamos incluir na nossa lista de presentes, na nossa lista de homenagens, algumas coisas que certamente Jesus ficaria muito feliz de ver na listinha de qualquer um de nós, como amor, solidariedade, alegria, caridade e reforma íntima. Se nós tivermos essas coisas conosco, se nós sempre lembrarmos disso e carregarmos conosco, certamente isso fará Jesus feliz e fará a nossa caminhada de crescimento melhor. Já partindo aqui para os finalmente também, gostaria de ler uma mensagem de Joana de Ângeles chamada Celebração de Natal. E essa mensagem diz o seguinte: a prepotência da força gerara a arbitrariedade do poder. O mundo era, então, um espólio fácil nas garras dos vissaciáveis esbulhadores. Homens, mulheres e crianças facilmente transitavam de mão em mão sob a canga de vil cativeiro, cujas rédeas eram conduzidas pela impiedade triunfante no carro da guerra. A ostentação e a miséria, a opulência e a sordidez, a exuberância do desperdício e a escassez de recursos constituíam contrastes aparvalhantes naqueles dias. Dominadores de uma hora tombavam, logo depois, desfilando como ilotas ou sucumbiam asfixiados nos rios de sangue em que se compraziam. Intrigas na política de César, desídias nas hostes poderosas, desmandes criminosos e conciliábulos argentários confraternizavam disfarçados com as tricas religiosas, as disputas pela primazia e as ambições desmedidas, fazendo que a alma dos povos sofresse o jugo do pulso férreo dos títeres do mundo e a mão veludosa, porém traiçoeira, dos mandatários da fé. A felicidade se consubstanciava na fortuna enganosa de um dia, no sorriso de um momento, logo convertidos em miséria de largo período e esgar de contínua contração facial. Nenhuma fanfarra apregoadora,
festividade alguma entoando alvíceras, nem palácio, nem berço de ouro. Anunciado por profetas e anjos, ele era esperado como justiçador. Os que o aguardavam transferiam para ele os métodos de violência e de subjugação com que esperavam submeter os outros homens, vencendo os povos e os humilhando vergonhosamente. Ele, todavia, elegeu o altar de uma lapa e o império imensurável da natureza para apresentar-se aos homens. Somente alguns poucos ouviram a melodia angélica e perceberam o lucilar da estrela indicadora, saudando o seu advento e a sua jornada. Sua vida, no entanto, modificou a estrutura moral e espiritual da humanidade desde então. Esperança dos infelizes, fez-se porto de segurança dos desesperados. A partir daquele momento, em quaisquer conjunturas, Jesus é o alfa e o ômega das criaturas terrenas, apontando as direções seguras para a paz e a felicidade. De certo modo, ante a semelhança destes tempos com aqueles dias, não te distraias nas exterioridades frívolas com que recordam o nascimento do Senhor. Esparze em derredor a luz da alegria, o bálsamo do consolo e o pão da bondade, celebrando o Natal com as mãos da caridade e os tesouros do amor, de modo a transformares o coração num altar e a alma na sede do seu reino, onde ele possa novamente apresentar-se por teu intermédio aos desditosos, reconstruindo a vida sobre a excelsa sinfonia dos anjos a repetirem: glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. Então, essa mensagem de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, ela nos mostra e nos diz, nos ensina, nos convida a uma celebração diferente daquela que por muitas vezes nós somos tão incentivados a fazer. Não voltemos aos hábitos dos romanos antigos, ainda que obviamente não exista nada de errado em termos alegria, celebração e estarmos juntos daqueles que nós amamos. A questão é que nós não nos entreguemos às coisas transitórias, às coisas menos importantes, esquecendo o real sentido daquilo que se comemora nesse final de ano. No Natal, que acaba de passar, e no Ano Novo, que está por vir. Que nós lembremos sempre quando Jesus nasceu para cada um de nós e que isso seja mais importante do que a data de 25 de dezembro ou o ano 0, 1, 6 ou menos 4 e assim por diante. Que façamos como aquele homem que, apesar de todos os seus pecados e todos os seus erros, nós sejamos capazes de reconhecer em que momento da história nós conseguimos virar a esquina, para buscarmos sermos melhores, aprendermos e nos transformarmos, porque este é o principal motivador das festas de final de ano. Motivação para avaliarmos quem éramos, quem somos e quem queremos ser. E agirmos sobre isso, obviamente. O primeiro passo é a gente enxergar quem a gente é e enxergar para onde nós queremos ir em termos de evolução espiritual. O segundo passo é efetivamente dar este passo. Começamos no plano, mas precisamos executá-lo. Então, o próximo convite, e aí nós estamos aqui às vésperas da nossa celebração de Ano Novo, é que quando nós escrevermos aquela lista das coisas que nós queremos fazer, queremos comprar, queremos ter, que nós façamos uma lista, mesmo que seja paralela a essa, sobre o que nós queremos ser, quem nós queremos nos tornar e o que nós precisamos fazer para chegar lá. Porque assim nós estaremos, de fato, vivendo sob a orientação do nosso Mestre Jesus, que veio aqui para nos dizer: precisamos caminhar para buscar nossa evolução espiritual. A humanidade progride e o progresso ele é inevitável. Mas nós podemos nos acelerar, nós podemos ganhar pontos nessa corrida, ou nós podemos ficar para trás. E a escolha é única e exclusiva de cada um de nós. Então, com essa consciência, com esse desafio e com esse convite, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, Mestre de todas as coisas, Criador, Mestre Jesus, nosso guia, irmão de todos os dias, que veio a nós nos orientar pelo exemplo,
ao fazer as coisas. E que nesse momento celebramos mais uma vez o teu nascimento, a tua vida e os teus ensinamentos. Muito obrigado por todas essas palavras, por todas essas lições, por todas essas oportunidades. Que possamos cada um de nós, na nossa reflexão, no nosso momento, de olharmos para trás e projetarmos à frente, enxergar a tua orientação, as tuas palavras, as tuas ações e os teus sentimentos, para sermos pessoas melhores. Assim, muito agradecidos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, pedimos licença para encerrar a nossa palestra dessa noite. Que assim seja.